Olá tripulação, daqui é o Comandante Dantas mais uma vez e vamos atualizando o nosso canal com o pedido mais pedido dos últimos tempos, que foi NDB. Dantas, fala sobre NDB, fala sobre NDB. E eu sempre falando pra galera, desencana disso, porque isso está acabando, isso não vai ser muito útil daqui a um tempo. Mas como ainda temos alguns poucos anos de vida para esse cara queimar, vamos então matar essa dúvida, vamos aprender de vez, principalmente porque eu sei que uma parte muito grande do meu público aqui do canal é destinado a fazer prova IFR na ANAC e NDB aparece e muito lá na ANAC, tá? Então vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, primeira dica, dicas essenciais antes da gente entrar na aula, tá? Põe na cabeça, ponto 1, NDB vai ser extinto em breve, então não se preocupa com isso aqui. Segundo, NDB é muito defasada, é uma tecnologia muito defasada. A maioria dos aviões hoje nem tem os equipamentos ADF para receber o NDB+, tá bom? E terceiro, não é só saber o que é QDR e QDMIC. O maior erro de todo mundo que está começando, que está querendo mexer com navegação convencional IFR e em especial NDB, fala, não, isso aqui é fácil, eu já sei o que é QDR, QDMIC, R é de rabo porque tá para trás, Mic é de mama porque tá para frente. Meu, não é isso. Se você for nessa e for entrar num voo por NDB de verdade, você vai se lascar feio. E outra, se você for fazer a prova da ANAC só com esses conceitos também vai se lascar feio, tá? Então, sim, é importante saber o que é QDR e QDMIC. São dois tópicos super importantes associados com o NDB, mas não é só isso. E muitas pessoas aprendem de um jeito que é um macete, mas é um macete que faz você não entender por completo. Então, muito cuidado, muita atenção nessa aula. Tá? Então, vai deixando a curtida se vocês estão gostando do canal. Se vocês quiserem vídeos com maior constância, eu não consigo trazer vídeos com tanta... muitas semanalmente, por exemplo, porque é realmente muito trabalho fazer, eu tenho muito trabalho por fora também, a galera que me conhece sabe. Sem delongas, vamos lá então entender o que é o NDB, desde o começo aqui. Detalhe, vou falar aqui da parte mais operacional hoje, tá? Não vou falar tanto da magia ali, do romance, do NDB ser um rádio que opera em frequências AM, que tem um longo alcance, tem também... Vou falar da parte direta para você entender o que é e como que usa, tá bom? Princípio básico. Então vamos lá, NDB. NDB é um rádio, tá? Então uma antena de rádio. Então a gente chama NDB o Non-Directional Beacon, ou seja, o rádio farol não direcional. Por que ele é não direcional? Porque ele está aqui, ó. Ele é uma antena, deixa eu pegar aqui um exemplo, essa chave. Ele é essa antena aqui e ele simplesmente emite um sinal eletromagnético para todas as direções, mas sem as operações direcionais. O que isso quer dizer? É uma antena que não consegue determinar posições. Se eu estou voando, eu não consigo entender onde eu estou em relação a ela, como é o caso do VOR. Eu só consigo entender isso se eu fizer uma série de cálculos envolvendo aquela marcação que eu estou tendo. Tá? Então o que acontece? Quando a gente fala de NDB, pense em uma antena, lá, a Jovem Pan, a rádio que você quiser. Uma antena que está gerando uma onda eletromagnética, essa onda está indo para o espaço e aí a minha aeronave consegue entender e com cálculos eu consigo determinar minha posição em relação àquilo, porque ela não é direcional, é não direcional. Já o VOR é um pouquinho diferente, ele já é melhor porque ele é direcional, é mais fácil eu entender onde eu estou em relação ao rádio, onde está o rádio. O NDB não, ele simplesmente fala, olha, eu estou aqui, se vire com isso. Tá? Então é mais ou menos por aí. Então Non-Directional Beacon, NDB, rádio farol não direcional. Quando a gente falar então de NDB, a gente está falando então de uma estação AM que opera nas faixas de AM, que eu não vou entrar muito em operação de onda de rádio aqui para não complicar, tá? Mas vale lembrar que ela opera nas frequências baixa e média, em especial, tá? Você pode operar em frequências ultra altas, UHF também, mas não vem ao caso. Então ela emite sinais em low frequency e medium frequency, ou seja, frequência baixa e frequência média, tá? Isso quer dizer que
eu consigo sintonizar essa banda de frequências, está ali na mesma faixa da nossa rádio AM. Sabe aquela rádio AM que você hoje escuta o jogo de futebol, às vezes você quer ouvir aquela transmissão mais clássica ali na banda AM? Essa mesma banda é a que faz a transmissão dos NDB, tá bom? E tanto é que eu consigo de um avião sintonizar uma rádio AM se eu quiser, e isso é até usado para navegação de forma mais ou menos, vamos dizer assim, não oficial, tá? Mas isso já foi muito usado na história. Isso aqui cabe mais para um assunto de história da aviação aí, que a gente pode tratar, e fatos mais, né, por fora em Away que a gente costuma fazer. Mas o que interessa, eu transmito então nessas frequências, e aqui está a simbologia do meu NDB. Vale lembrar que o meu NDB ele é uma antena fixada em solo, tá? Então eu dependo de uma posição geográfica. Eu tenho uma antena instalada no solo geograficamente, e essa antena começa a emitir sinais. Essa aqui é a simbologia do meu NDB, essa série de pontilhados em torno de um círculo, né? Então você tem aqui um círculo com pontilhado no meio e vários pontinhos em volta, a nossa representação básica de NDB numa carta. E aqui está a antena, um dos tipos de antena mais comuns para NDB, tá bom? Quem me segue no Instagram, inclusive, viu que a gente postei um vídeo lá de uma decolagem, onde a gente decolava e via a antena NDB por cima das nuvens dentro de um nevoeiro, né? No Instagram, depois eu vou deixar lá no final. A propósito, redes sociais nos links aí abaixo, na descrição do vídeo, tá? Bom, voltando aqui para o nosso assunto. O que acontece? Quando eu tiver uma antena NDB, então, basicamente o que vai acontecer é que, olha lá na carta como é que eu vou ter, ó. Aqui eu tenho um rádio de Caldas Novas. Ele está acompanhado por uma frequência AM, uma frequência de baixa, 290. Você pode identificar que é um NDB tanto pela simbologia na carta, que é lá o pontilhadinho lá que eu falei, quanto pela frequência. É uma frequência sempre de baixa, observem, 290, 380 para Olinda lá em Recife, 320 para Maringá, 370 para Passo Fundo. Isso são frequências de baixa banda, né? Frequências low frequency na banda AM. Tá? É diferente de quando eu tenho uma frequência de alta, como é o caso dos VORs, o VHF ou o UHF, né? Que são essas bandas aqui, 112.70, 115 ponto alguma coisa, 118.00. Então essas frequências são frequências altas para navegação, são frequências de VOR. Quando você vê uma frequência baixa, diretão, 290, 250, 380, 320, isso são frequências de NDB, tá bom? E acompanhado com isso na sua carta também vai vir, ó, observem aqui, um designativo. O que é esse designativo aqui? Ó? Um código Morse. Por quê? Para identificar, uma das formas de eu entender que eu sintonizei a estação correta, porque como eu estou voando e sintonizo essa frequência no meu rádio, eu posso ter sintonizado um rádio, tem um erro, que a gente não vai estudar os erros do NDB hoje, mas tem um erro que chama o cruzamento de rádios com a mesma frequência, né? Então, nós podemos ter um engano, isso já acarretou vários acidentes no passado, tá? Então, o que acontece? Para ter certeza que eu estou na frequência correta, o piloto pode ir na função de ouvir aquela frequência e aí ele vai escutar o designativo daquela frequência. Por exemplo, Caldas Novas, designativo Charlie Alpha Lima. E aí, você não precisa saber código Morse, mas você consegue entender que esse aqui é o Charlie, esse aqui é o Alpha e esse aqui é o Lima. Olha, um pontinho, uma tocadinha longa, uma curta, uma longa, uma curta. Esse é o Charlie. Aí uma rápida e uma longa. Esse é o Alpha. Uma curta, uma longa e duas curtas. Esse é o Lima. Parece chato de entender, mas é fácil. Quando o negócio está tocando lá no nosso rádio, fica bem fácil. Vamos ouvir Caldas Novas tocando e acompanhem comigo. Ó. Viram? De novo, ó. Dá para ver que você acompanha aqui, ó. Vamos pôr o play de novo, ó.
Viu? Então, sintonizei Caldas Novas, eu posso colocar isso lá no meu rádio e aumentar esse volume para entender que se realmente eu estou sintonizado na frequência correta. Porque eu posso colocar 290 e ter um outro rádio nas proximidades aqui que seja 290 também e eu pego esse rádio e tenho um entendimento errado dali. Então, tá bom? Vamos fazer passo fundo aqui para dar uma conferida também, ó. Tranquilo, né? Dá para entender facilmente. Aqui, ó, vamos de novo. Dá para entender facilmente que eu estou na frequência correta. Então, além de todos os indicativos, eu ainda tenho o código Morse associado com essa banda de frequência do NDB, tá bom? Bom, vamos aqui para frente então entender o que vai acontecer na sequência. De dentro da minha aeronave, eu tenho um equipamento que se chama ADF, tá, pessoal? Muitos pilotos chamam isso aqui de NDB e não é errado na verdade, mas não é um fator para te crucificar, tá? Mas vamos lá. O equipamento dentro da aeronave se chama ADF, Automatic Director Finder, que seria o encontrador de direções automático. O que vem a ser isso? Esse camarada aqui dentro do seu avião, ele vai entender aonde está a estação do rádio e vai apontar. Olha, ele é um dedo duro, ele fala, o rádio está ali, ó. Esse rádio que você está me pedindo, piloto, está ali. Aí que tem um problema, porque muito piloto, ou até entusiastas que estão chegando e começam a estudar e querer entender um pouquinho de rádio, pensam que o NDB e o ADF, esse conjunto, é super simples, porque olha, o rádio está ali, então é só seguir para lá e pronto. Só que não, tá? O ADF, embora ele pareça mais intuitivo do que o VOR, que é aquele círculozinho com uma barra que vai para um lado e para o outro e você não entende nada, aqui fica muito mais claro, é uma seta falando, ó, o rádio está ali, né? Só que, na verdade, não é assim que a gente voa por instrumento e não é assim que a gente voa por NDB. Isso aqui pode até ser usado ali, não é oficial também, mas você está fazendo um voozinho visual, que é um auxíliozinho ali só para ajudar, bota ali no ADF a frequência do NDB e mete ver, um visumentozinho ali de leve, legalzinho, pá, beleza. Só que isso não é oficial e isso não é voar instrumento, de jeito nenhum, por sinal, tá bom? Então o que é o ADF? É um instrumento que ele vai entender onde está o NDB e vai te mostrar. A partir dessa mostragem dele, dessa indicação dele, o piloto fazendo ajustes vai entender a sua posição em relação àquele rádio. Essa é a diferença básica do NDB e do VOR. O VOR é bem fácil saber onde eu estou em relação ao rádio e onde está o rádio. O NDB não. O NDB você sabe onde está o rádio e você calcula a sua posição em relação ao rádio. É bem mais complexo e por isso muitos pilotos tiveram ao longo da história problemas com isso, tá? O ADF ele é composto basicamente de um cartão gradual, ou seja, esse transferidorzinho aqui no fundo, essa bússolazinha aqui no fundo, ó, com os valores, norte, sul. Se eu girar o heading aqui, ó, o OBS, eu mexo neles. Se eu girar aqui, eu posso trazer o sul aqui para cima, por exemplo, se eu quiser, tá? E isso serve para que eu sempre coloco a direção da minha bússola. Tanto é que ele está escrito aqui, ó, HDG, que é heading, é proa. Eu tenho que sempre manter o cartão alinhado de acordo com a bússola. Quer dizer que se eu decolei e estou indo para o norte, eu deixo o norte aqui. Se eu fiz uma curvinha para 20 graus, aí eu tenho que girar e pôr 20 graus aqui, para que eu possa ter o entendimento correto desse instrumento, mas a gente vai falar disso um pouquinho dali a pouco, tá bom? Essa aula vai ser bem completa aí, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Bom, o que eu trouxe aqui para vocês? Voar NDB, eu sempre gosto de frisar isso porque a galera despreza e acha que é fácil, e aí na hora que vai para uma operação, cai do cavalo feio. Eu já tive aluno que falou, não, já entendi, deixa comigo, e foi lá e reprovou no voo de cheque, né? Antes de reprovar no voo de cheque, que tentava voar NDB e se matar com o avião, menos mal, né? Mas, fora isso, eu já tive vários outros alunos também que falam, não, entendi 100%, estou dominando, deixa comigo, estou deitando no NDB. E aí voa, e aí eu, tá deitando? Beleza. Tampei ali o visual do aluno, baguncei a situação de voo, falei, então vamos voar agora, onde é que você está? Perdido.
né? Então, bom, voar em NDB exige muita técnica, prática e estudo. E é por isso que isso aqui está acabando, tá, pessoal? Não que a gente esteja dispensando prática e estudo. Só que existem métodos hoje muito mais precisos e muito mais fáceis de interpretar, né? Se o piloto puder interpretar aquilo com mais facilidade, ótimo, né? E com mais precisão. E aí o NDB está ficando de lado por isso. Vai além de saber, obviamente, o que é QDR e QDMic. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de uma carta onde eu tenho aqui Montes Claros, na região norte ali do país, né? A frequência dele, 310, o indicativo dele, Mike Charlie Lima, MCL, Montes Claros, e o código Morse bem como aqui na sequência, né? Observem, existe uma aerovia que parte aqui para baixo, tá? Uma aerovia que parte aqui para baixo. Essa aerovia, ela está balizada no rumo 207 de Montes Claros. O que isso quer dizer? Que se eu sair de Montes Claros e seguir para 207, eu estou dentro dessa aerovia. Isto é o que nós chamamos de marcação. E aí a gente vai entender esse ponto agora. Afinal, o que é QDR e o que é QDMic? Vamos fazer um briefingzinho aqui, ó. Quando voamos IFR convencional por equipamentos rádio em solo, né? Então estamos falando de VOR e NDB basicamente. Quando voamos IFR convencional por equipamentos rádio em solo, NDB VOR, recebemos o que chamamos de marcações. O que são marcações? Marcações são basicamente uma posição, uma informação de onde eu estou em relação ao rádio. Tá? Isso é uma marcação. E através dessas marcações a gente determina a posição a partir de um auxílio rádio básico. Elas são estudadas no curso de piloto comercial e serão abandonadas nesse momento, fins de entender melhor a operação prática do NDB. Então não vamos falar de marcação, porque aqui vai existir um termo chamado marcação magnética, linha de posição magnética, marcação relativa, linha de posição verdadeira. Putz, tem uma porrada de coisa para o aluno de PC e IFR entender aqui. Vou pular essa parte porque não é o objetivo nosso da aula, não é entender a parte teórica do curso, nem nada de muito avançado. Vamos ficar só na operação básica. O que vem a ser QDR e QDMic então? Bom, essa é a definição mais correta que você vai ter na sua vida. Tá? QDR é o rumo magnético a partir de uma estação NDB, importante, NDB, tá? Porque se for um VOR não chama QDR e QDMic. Rumo magnético a partir de uma estação para uma posição dada. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vou dar um exemplo bem tosco aqui, ó. Se essa rosa dos ventos fosse o meu NDB, tá vendo meu avião aqui, ó? Se eu crio um rumo magnético a partir do meu NDB até lá, quanto deu? Deu sudeste, tá vendo? Isso aqui é um QDR, tá vendo? É um rumo que está partindo da estação e está indo para uma posição dada. Aqui eu tenho um QDR, partiu daqui e veio para cá. Esse avião está num QDR sudeste, que seria o QDR ali mais ou menos 90, 120, mais ou menos 125, tá? Graus em relação à bússola, né? Um transferidor, uma rosa dos ventos, né? Para uma posição dada. Ah, beleza. E aqui, essa posição é outro QDR, é o QDR sul, porque está partindo do coração do meu rádio e indo para aquela posição. Entendido, pessoal? Isso é um QDR. Essa aqui é a definição que vai ser útil para a vida de vocês. Seja entusiasta, seja piloto de verdade, seja para a prova da ANAC. Isso aqui é o que interessa para você não esquecer. Esquece aqueles macetes de professor iniciante. Ah, QDR é o rabo é para trás, é porque a estação está para trás. Não é isso. Você pode tranquilamente voar em QDR, a estação está para frente, mas esquece isso aí e aprende com o Dantas aqui que você está feliz, tá bom? O que é QDMic? QDMic é o contrário, é sempre o oposto. Então é o rumo magnético para eu ir até uma estação NDB a partir de uma posição dada. Sempre vai ser o inverso do QDR. Porque, por exemplo, se olha só, o QDR é o rumo que parte de um rádio e vai para uma aeronave, como eu disse aqui, mais ou menos aqui uns 120 graus, esse é o QDR. O que é o QDMic?
seria o rumo magnético de uma posição para eu ir direto para o rádio NDB. Então, se eu estivesse nessa posição e quisesse ir direto para o rádio NDB, esse seria o meu QD-Mic, que vai ser o inverso de 120, que vai ser 300 graus nesse caso. Entendeu? Porque daí, se desta exata posição eu tocar para 300, eu chego no meu rádio aqui em cima. Estou usando a roda dos ventos como rádio aqui só para ilustrar as definições de QDR e QD-Mic. Tá bom? Então, ó, rumo magnético a partir de uma estação NDB para a posição dada, a partir, estou saindo do rádio indo para uma posição, isso é QDR. Estou em uma posição e quero seguir diretamente para o rádio NDB, isso é um QD-Mic, esse valor que eu achar. Tá? E aí vocês vão observar o tal dessa marcação. O que é esse negócio de marcação? Eu trouxe aqui dois NDBs para vocês. Aqui é o Danta 01 e o Danta 02. Tá? Essa aeronave verde que eu pus aqui na tela está voando do Danta 01 para o Danta 02. O que vai acontecer? Existem 4 marcações possíveis aqui. Concorda comigo ou não? Vamos considerar que eu esteja numa situação onde essa aqui é minha rosa dos ventos magnéticas, ou seja, para cima é o norte, para a direita é o leste, situação normal, né? Então, pensem comigo. 4 marcações possíveis. Nesse caso específico, tratando isso, só tem 2 rádios e um avião voando entre esses 2 rádios. Primeira das marcações. Eu posso afirmar que eu estou no QDR 090, 90 graus do Danta 01. Não estou? Estou. Por quê? Porque se eu fizer uma linha partindo do Danta 01 para 90 graus, é o QDR 90. E ela vai ser essa linha vermelha que está lá. Eu não estou nela? Então eu estou no QDR 90 do Danta 01. Entendido? Por outro lado, vai ter uma linha, um QDR do Danta 02. Em qual QDR do Danta 02 eu estou? Saindo do Danta 02 e vindo para cá. Ó. Vai dar quanto na bússola aqui? Ó? O oeste, que é QDR de 270. Também posso afirmar que eu estou no QDR 270 do Danta 02. Então, já são 2 marcações. QDR 90 do Danta 01 e QDR 270 do Danta 02. Já são 2 referências para eu conseguir voar nessa rota. Sabe? 2 marcações de posição. Tá vendo? Só que tem outras 2, que são os QD-Mics, não deixam de ser marcações. Ao mesmo tempo, se eu estou nessa posição, observem, para ir dessa posição para o Danta 01, eu posso falar que eu estou no QD-Mic 270. Olha a diferença. Olha a diferença mesmo. Como o negócio de falar que QD-Mic é porque está para frente. Não tem nada a ver. QD-Mic é porque eu vou me aproximar de um rádio, aí, mas isso fica confuso, você ficar com esses macetes de quinta série aí. Aprende o negócio para valer aqui com o Dantas que o negócio vai que vai. Ó. Então, ó, QD-Mic é o rumo para eu seguir para uma estação. Dessa posição que eu tô, meu avião, para eu seguir para a estação Danta 01 aqui, ó, eu tenho que dar um 180, então eu tenho que seguir para 270. Então eu vou falar que eu estou no QD-Mic 270 do Danta 01, ao mesmo tempo que eu estou no QDR 090 do próprio Danta 01. E estou também no QD-Mic 90 do Danta 02. Porque se dessa posição eu seguir para 90 graus, que é o que eu estou fazendo, eu vou me aproximar do Danta 02. Ou seja, tem 4 marcações possíveis. Vamos revisá-las aqui? São 4 marcações possíveis aqui. Vamos voltar na tela em branco aqui, para a gente poder brincar com elas. Então, ó, eu estou no QDR 090 de Danta 01, ao mesmo tempo que eu estou no QD-Mic 270 do Danta 01. QDR aqui, QD-Mic aqui. Ao mesmo tempo que eu estou no QD-Mic 270 do, perdão, 090 Mic, ó, QD-Mic 090 do Danta 02 e estou no QDR 270 do Danta 02. Ou seja, 4 marcações possíveis para uma situação de voo, considerando apenas 2 rádios e um avião voando entre eles. E assim a gente vai tocando o nosso voo IFR por NDB. Tá bom? Então vamos para um exemplo prático para a gente chegar na parte final da nossa aula aqui. A aula ficou longa, né? Eu não queria que ficasse tão longa assim, mas isso aqui é importante a gente falar com calma, porque parece fácil. E na verdade é fácil, mas é muito prática e é muito melindroso. O negócio tem que treinar muito isso aqui para ficar bom de verdade. Às vezes você... Entendeu? Entendi. Então faz isso aqui para mim. Errou. Entendeu? Agora faz. Errou. Entendeu? Então tomem cuidado com isso aí. Tá bom? A gente vai, depois, se vocês quiserem, a gente pode treinar isso mais aí. Bom,
Aqui eu trouxe uma outra situação hipotética para a gente voar somente NDB, fazer uma navegação NDB. Tem um NDB aqui embaixo, um NDB lá em cima, um NDB no meio, uma aerovia que chama Upper Delta 701, outra Upper Delta 707. Tudo isso eu inventei da minha cabeça. Vamos lá, vamos considerar que eu tenho aqui esses rádios. Esse aqui seja o rádio Delta Alpha November, 370 a frequência, Mike Alpha Uniform 295 a frequência, Charlie Alpha Romeo 430 a frequência. Bom, então observe. Para fazer uma navegação IFR em rota, eu planejaria o quê? Vou decolar do Delta Alpha November e seguir, subindo, afastando. Então vou estar no QDR tal desse rádio. Até quando? Até esse ponto. Como é que diabos eu vou determinar esse ponto aqui, Dantas? Através de um cruzamento de informações. Então vamos lá? Eu vou decolar, vou seguir no QDR 10 de Delta Alpha November até aquela interseção, que vai estar no QDR 290 de Mike Alpha Uniform, de MAL. Aqui, ó. Então, minha aeronave ela vai seguindo, voando. Estou no QDR 010, vou mantendo isso no meu instrumento, QDR 010, QDR 010, até que no meu instrumento eu recebo o QDR 290 lá do Mike Alpha Uniform. Entendido, senhores? Quando eu receber nessa posição onde o QDR 010 de Delta Alpha November cruza com o QDR 290 de Mike Alpha Uniform, eu vou estar exatamente naquela posição. Eles não se cruzam em outro lugar, eles só se cruzam ali. Aí é básico de navegação voltar para o PP lá, entender coordenada geográfica, latitude, longitude, enfim, princípio mais básico de todos da navegação. Só determino uma posição, eu marco, por isso que isso aqui chama marcação, uma posição através de um cruzamento de duas informações. Pode ser duas linhas de QDR nesse caso aqui. Entendido? Quando eu receber esse QDR 290 de Mike Alpha Uniform, eu vou meter a minha curva e vou seguir agora no QD Mike 060 de Charlie Alpha Romeo. E aí minha setinha, não falei de seta ainda, então deixa para daqui a pouco. E aí eu vou tocar no QD Mike 060 até que eu chegue lá em Charlie Alpha Romeo. Agora este é o meu rádio de referência. Eu decolei nesse, usei esse aqui como base para fazer a minha curva e agora estou chegando nesse aqui, me aproximando dele, né? Então assim eu faço a minha tocada e vou fazendo a minha navegação IFR. Vamos para as últimas dicas, pessoal. Vamos aqui. Eu posso afirmar que nesse trecho, nessa aerovia final aqui, na Delta 707, Upper Delta 707, eu estou tanto no QDR 240 de Charlie Alpha Romeo, eu poderia usar ele como base, QDR 240 de Charlie Alpha Romeo, ou QD Mike 060 de Charlie Alpha Romeo. Tá, eu tenho aqui alguns problemas que podem acontecer em voo, tem o vento que pode gerar um negócio que chama curva do cão, que é um erro muito comum, mas nem vou falar disso aqui por hora. É um estudo mais avançado, senão a aula vai passar de hora aqui, né? Bom, e daí? Vamos para situações hipotéticas. Então, chegamos lá. Vamos lá. Vamos supor que a entrada da terminal esteja voando em área sem controle e eu vou entrar na terminal nesse fixo, nesse triângulozinho que eu marquei aqui, ó. Para entrar na terminal, eu preciso chamar o controle. Então, como é que eu vou saber onde é que é o ponto ideal de chamar o controle? Através das marcações. Vamos usar o Mike Alpha Uniform aqui embaixo, ó. Olha, eu vou lá na minha carta, vou traçar, por exemplo, falar, eu quero saber onde é que é essa entrada da terminal. Lá na carta eu traço isso, vejo quanto dá, meto um transferidor aqui alinhado, olha quanto deu aqui, ó, alinhado com o norte para cima, né? Claro, em relação à carta, enfim, procedimento mais avançado um pouquinho. Ah, deu aqui, ó, partindo de Mike Alpha Uniform, ó, tá dando 44, 45 graus. Tá vendo? Partindo de Mike Alpha Uniform é o que? Se está nascendo a partir de uma estação, é um QDR. Portanto, eu vou voando então no QD Mike 060 de Charlie Alpha Romeo, ó, desde o meu voo aqui, ó. E quando eu receber o QDR 44 de Mike Alpha Uniform, é porque eu vou estar entrando na terminal. Tá vendo? E o piloto vai fazendo esses comparativos em voo. Depois eu posso fazer um voo NDB raizão, se vocês quiserem no simulador, enfim. A gente pode falar disso depois, tá bom?
Ou QD-Mic, né, que é o oposto, também dá no mesmo, né? Porque se dessa posição aqui eu seguir para 224, eu chego lá no meu mic alfa uniforme, seria uma marcação também, né? Bom, e aí, como é que é essa operação prática? Basicamente, nós temos alguns componentes. Componente básico, a pilha de rádio, né, onde eu vou sintonizar as frequências. Nesse caso aqui eu tenho frequência principal, é uma frequência de stand-by, se eu quiser. Não vou falar dos componentes aqui embaixo para a gente não perder tempo, porque está ficando muito longa a aula, né? E quando eu sintonizo a frequência aqui principal do meu rádio, 430, ó, sintonizei. Nesse caso, se o avião tivesse nessa posição aqui, ó, como eu estou exatamente indo para o rádio, o que ele ia falar para mim? Olha lá, ó, 60 graus, o rádio está à minha frente, tá vendo? Então ele vai apontando, ó, o rádio está colado na sua cara, piloto, é só meter reto aqui, ó, tá vendo? Entendido? E daí? E daí que quando eventualmente, né, vamos voltar aqui para vocês poderem entender. Vamos supor, deixa eu explicar um pouquinho dessa situação para vocês. Que eu esteja, ó, saí daqui, né, fiz a curva para cá, tô vindo, tô nessa posição. Nessa posição eu quero saber se eu já tô na entrada da terminal, tá? Não tô, obviamente, vocês estão vendo pelo mapa, mas lá no avião o piloto não tem um mapa em tempo real, não tem um GPS, pô. Então, o que ele vai fazer? Quando ele está sintonizado no 430, ele vai receber isso aqui, ó. Ou seja, estou no QD-Mic 60, maravilha. Tá. Mas já estou na entrada da terminal, o piloto pode fazer o quê? Pode sintonizar o mic alfa uniforme. E aí, o que ele vai receber? Observem que da hora. Sintonizei o mic alfa uniforme dessa posição. Sintonizei. Opa, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Olha, vamos entender? Aqui é ajustado com a minha proa. E minha proa é 60, certo? Eu sintonizei agora, ó, 295 no meu rádio, mic alfa uniforme. E aí a seta apontou, opa, ali, ó, a seta apontou para cá, que tá dando 135 mais ou menos, tá vendo? E aí, o que é isso? A seta aponta para onde está, para onde eu vou. Ou seja, para chegar no rádio, para ir para o rádio, é o QD-Mic, é o que se aproxima. Se eu seguir para cá, eu chego no rádio. Que rádio? O MAU, mic alfa uniforme. Entendeu? Bom, isso é QD-Mic. Então eu entendi que estou no QD-Mic 135, consequentemente no QDR 315, 180 graus defasado, a mais, né? Ou você pode olhar o rabo da seta aqui, ó, traseira da seta aqui. 315. Bom, se a entrada da terminal era no 44 e eu estou no 315, estou errado, né? Assim como daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, se eu estou no 315, eu vou estar no 360, aí eu vou estar no 010, aí eu vou estar no 020, aí eu vou estar no 030, até que eu chego no 44 lá, que é o que me interessa. Conseguiram entender? Observem que o piloto consegue ir observando essa evolução ao longo do seu próprio voo, tá? Aqui ficou meio estranho, mas aqui eu coloquei numa perspectiva do piloto como é que estaria o instrumento dele alinhado, ó, indo para 60 no painel, e aí a seta ia apontar, olha, o rádio está ali embaixo, tá? Esse desenhozinho aqui, ó, é o mesmo desse aqui, tá? Só que eu coloquei no sentido de voo para vocês verem que o piloto ia ver que a seta ia apontar para a direita do avião, de modo que apontasse para o rádio mic alfa uniforme, indicando que ele está na posição errada. Entendeu? Bom, então a gente tira o seguinte, a seta aponta para o QD-Mic e a traseira, o rabo da seta, aponta para o QDR, tá? Sendo que somente se você tiver ajustado corretamente de acordo com a sua proa, tá bom? Só se você tiver ajustado de acordo com a sua proa. Se você não fez a curva e não corrigiu, deu ruim. Por exemplo, não mostrei aqui. Não mostrei, achei que eu tinha trazido um slide mostrando. Mas, por exemplo, se você veio aqui, estava voando aqui para 10 graus e fez a curva aqui para a direita, foi para 60 graus, agora você está indo para 60 graus, mas não mexeu aqui, ó, manteve 10 graus aqui, o 10 graus aqui ia estar aqui em cima, aí ia estar dando tudo indicação errada, aí você já se perdeu. Então é um instrumento meio chato, meio que tem que ficar trabalhando, treinando muito. Isso aqui é muito importante fazer simulador nele, porque é a melhor forma de você entender excessivamente, até a exaustão ali do treinamento para poder entender de fato, tá?
E aí é isso, senhores. Vários problemas. Vamos para o nosso briefing final, debriefing, incluindo interferências naturais, eletromagnéticas e até por dificuldade de interpretação dos equipamentos causaram acidentes ao longo da história. Até o amanhecer e o pôr do sol influenciam o NDB, pra vocês verem, o ADF, pra vocês verem o tanto que ele é um instrumentinho complicado. Amanhecer e pôr do sol causam uma situação de magnetismo na atmosfera que já conseguem, que dão interferência no ADF. Tempestades, já teve acidente por causa de tempestade, porque o instrumento deu leitura errada por causa das interferências de raio. Montanhas, elevações, tudo interfere no NDB, tá? E até a dificuldade de interpretação, que é o que a gente estava vendo ali atrás um pouquinho. Por conta disso, dessas defasagens, né, o NDB é um equipamento que caminha para o seu desuso, é aquilo que eu falei, tá, pessoal? Até 2025 ele deve estar completamente em desuso, pelo menos no Brasil, tá bom? Seu uso nasceu por volta de 1925, então o nosso coitadinho vai fazer um século e vai fazer um século se despedindo, dando adeus. Então, aproveitem o nosso Rádio Farol, espero que vocês tenham curtido, deixa a curtida, sigam lá no meu Instagram, quem ainda não seguir, tá? E quem quiser, se alguém quiser ver uma operaçãozinha prática, para entender um pouco mais dessa operação e ver quais são os erros comuns, e ver uma operação no simulador de fato, deixa aí no comentário, compartilha, bomba esse vídeo pra gente. Eu vou me despedindo, daqui o Comandante Dantas, na escuta.